Palavras do Sr. Gurdjieff sobre a morte, do livro As Primeiras Conversas. Tomemos um fato real. Todos os homens são mortais e todo homem pode morrer a qualquer momento. Posso imaginar que o Sr. Smith sai do teatro e, ao atravessar a rua, cai sobre um automóvel. Tomemos um fato real. Todos os homens são mortais e todo homem pode morrer a qualquer momento. Posso imaginar que o Sr. Smith sai do teatro e, ao atravessar a rua, cai sobre um automóvel que o atropela e venha a falecer. Ou uma placa se solta e cai exatamente na cabeça do Sr. Jones, matando-o na hora. Ou o Sr. Brown come lagostins, se envenena e morre no dia seguinte, sem que ninguém consiga salvá-lo. Tudo isso, todos podem facilmente imaginar. Mas, perguntamos, alguém pode imaginar que ele mesmo, neste momento ou amanhã, ou em um ano, ou em 10 anos, também morrerá? Realmente, se pensarmos nisso cuidadosamente, a morte é um terror. O que é mais terrível do que a morte? O que aconteceria se ele realmente imaginasse esse terror, sua própria morte? Você consegue imaginar o terror? Você não pode imaginar sua própria morte, mas pode imaginar a morte de outra pessoa. Além desses terrores, existem muitos outros terrores na realidade que não percebemos, que não vemos. Se os homens percebessem isso, se enforcariam de terror. Mas ninguém vê isso. Por quê? Talvez alguém diga que é a nossa vontade que nos protege de perceber esses terrores. Mas então, por que nossa vontade não nos protege de pequenos medos? Imagine que você chega em casa, se despe, vai para a cama e no momento em que se cobre com o cobertor, algo salta debaixo da cama, corre pelo seu corpo e se esconde nas dobras do cobertor. Você joga o cobertor para longe, levanta os pés e vê um rato. Imagine essa cena e quase só de pensar nisso, um arrepio percorrerá seu corpo. Mas por que isso é tão assustador? Um rato de casa, a mais inofensiva das criaturas, você não sente terror diante de mortes inevitáveis, mas tem medo de um rato, tem medo de mil pequenas coisas que podem apenas possivelmente ocorrer. Estes terrores, pelos quais você não se enforcaria, são considerados pela natureza como ofensivos à sua existência, na medida em que são necessários para lhe dar as experiências de alegria e tristeza, prazer e dor. Sem eles, não poderiam existir as experiências que formam a nossa vida. Esta é a fonte de muitos problemas, tristezas, esforços, amores próprios, vaidades que forçam o homem a agir, a atingir e ter ilusões e desilusões. Isso é o que sustenta a vida. Essas mesmas coisas nos dão sonhos, imaginações, ilusões e despertam os mais variados desejos no homem. E ele está sempre cheio deles. Elas lhe dão o impulso necessário e preenchem sua vida, e ele não tem tempo para sentir a realidade. Muitas vezes, esses objetivos são inacessíveis, mas o homem não vê isso e continua tentando e tentando. Quando um tipo de problema passa, outro aparece. A máquina do homem tem que funcionar o tempo todo. E agora, imagina que você sabe, que se lembra, mesmo que apenas com a cabeça, e que tem um mês para morrer. Exatamente um mês. O que restará então de tudo que preencheu seus dias, tudo que você tem e tudo que você perderá em seu significado e contará como nada? E o jornal com seu café da manhã e a saudação educada dos seus vizinhos nas escadas,
seu trabalho profissional, seus bens, o teatro noturno, o descanso e o sono. Para que serve tudo isso? E se a morte chegar em apenas um ano ou dois, mesmo assim, tudo não terá mais o mesmo significado que tinha antes. Involuntariamente, você perguntará: se é assim, por que devemos viver? Apenas não porque sua vida é para você. Sua vida é necessária para alguém que cuida dela e se preocupa para que você possa viver um pouco melhor. Nós cuidamos das vidas de nossas ovelhas e porcos. Quando os alimentamos, fazemos isso porque nos importamos com eles ou pelo bem de suas vidas? Não, nós tornamos suas vidas felizes e boas e arranjamos para eles todos os tipos de conforto para que, quando chegar a hora de matá-los, possamos ter uma carne melhor e mais gordura. Da mesma forma, evidentemente, alguém quer que vivamos, quer que não vejamos todos os nossos terrores e não nos enforquemos, mas quer que vivamos muito tempo para que aquele de quem somos necessários nos mate suavemente e suavemente até quando chegar a hora. Não ver a realidade, não senti-la como ela é a principal forma da nossa escravidão. Temos muitas escravidões, mas essa é a primeira, a principal. Essa é a lei da natureza. A existência de toda a humanidade, de tudo que vive, é indispensável para os grandes. Na vida, há um grande objetivo. Isso justifica seu fim. Temos que servir como escravos. Esse é o nosso destino. E, ao mesmo tempo, a natureza previu a possibilidade, mas não para todos, de se livrar dessa escravidão. Esse desprendimento é a primeira libertação. A vida tem duas direções, é como dois rios. Todos os seres vivos na Terra estão subdivididos em duas correntes. Alguns fluem com uma corrente, os outros com a outra. Uma parte é subordinada e possui em si um tipo de lei, os outros outra lei. As duas leis sempre entram em colisão uma com a outra, cruzam-se, correm lado a lado, nunca se misturando, sustentando-se mutuamente, necessárias uma à outra. Sempre foi assim, sempre será assim. Agora, se tomarmos a vida das massas, sua vida como um todo é como um dos rios, em que cada gota d'água representa a vida de um homem individual ou de alguma criatura viva. Todas essas gotas separadas formam um rio, que por sua vez é um elo na cadeia cósmica. A corrente desse rio flui de acordo com a lei cósmica geral. Todas as suas curvas, todas as suas mudanças têm um destino bem definido. Para esse destino, cada gota desempenha um papel apenas na medida em que é uma partícula do grande rio. A lei não se estende às gotas separadas. A mudança de lugar das gotas, sua direção, seu movimento, tem apenas um caráter casual. Agora a gota está aqui, em um momento ali, em um momento está na superfície, em outro afunda. Ocasionalmente, colide com outra e afunda novamente. Ou flui rapidamente, ou de forma lenta. E se isso é bom ou ruim, depende do ponto onde cai. Ela não tem leis separadas, ela não tem destino pessoal. O destino é apenas para o rio inteiro. Todas as gotas têm isso: tristeza, alegria, felicidade, sofrimento. Tudo está acidentalmente nesta corrente. Mas cada gota tem a principal possibilidade de deixar essa corrente comum e pular para o segundo rio. Esta também é uma lei da natureza.